pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Aleluia. Pode sentar, irmão, fica à vontade. A casa de Deus. A palavra que Deus me deu é bastante singela, bastante simples, mas é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa, isso é um culto de homens, então, né, isso nos leva a questionar, né, qual seria a finalidade. Como que a gente define o que é ser homem? Assim, esquecendo esse momento, nós estamos dentro de uma igreja. Quando eu andava na rua, no mundo, não conhecia Jesus, não conhecia a palavra de Deus, desde pequenininho, eu fui acostumado, não nasci em família evangélica. Meu pai, um cara que lutou a vida inteira, trabalhou em trabalhos pesados, então não era aquele cara muito delicado, era um cara firme, não bruto, mas firme. E ele sempre falava para mim: homem não chora, hein? Às vezes você, né, tropeçava, levantava, tirava a poeirinha assim, olhava para a cara dele com aquela cara, e ele falava: não chora. Eu falava, tá bom. E eu cresci dessa forma, cresci vendo as coisas dessa forma. O ser humano, desde que existe mundo, né, desde que o ser humano foi criado, na verdade, o ser humano, o homem é o provedor da casa, ele é o caçador, ele é o pescador, né, que tinha que trazer o alimento para casa, e ele vivia muito enganjado nesse trabalho de ter que trazer todo dia o alimento. Então, desde sempre, o homem é um pouco mais bruto do que a mulher é mais delicada. Às vezes a gente fala, eu tive uma oportunidade de falar uma coisa que era meio que a verdade, mas eu não fui muito sensível para falar com a minha mulher. E eu falei e ela ficou sentida comigo. E depois eu pedi desculpa. Eu falei o que tinha que ser falado, mas eu falei do jeito errado. Amém? É natural da gente. A palavra de Deus é que faz toda a diferença e me constrangiu a ponto de pedir desculpa, mesmo sabendo que eu estava certo. E essa é toda a diferença. Essa é toda a diferença. Essa é a diferença entre o homem que as pessoas veem, aquele cara que se você raspar meu carro, ou eu raspo o seu, ou vou falar um monte de abobrinha para você, porque eu sou crente, mas não sou trouxa. Já ouvi isso um monte de vezes: eu sou crente, mas não sou trouxa. Não é assim não, você faz, você leva. Então, Deus me levou a tentar enxergar com a ótica dele, do que é ser um homem. Porque tem vários exemplos. Tem Moisés, que foi o homem que foi incumbido de tirar o povo do Mar Vermelho, o povo do Egito, né, que atravessou o Mar Vermelho. Ele era conhecido como um homem muito manso. Josué, um homem obediente, parceiro, andava junto, também foi revestido de autoridade, né? E Deus também nos deu autoridade. Deus nos fez sacerdotes na nossa casa, e a gente tem que aprender a duras penas, né? A duras penas a gente tem que aprender a ser homem do jeito que Deus quer, não do jeito que a gente quer, porque o nosso jeito é meio bruto. Eu trabalho com um trabalho meio pesado também, e só com homem o dia inteiro e não sei o quê, então um fala uma coisa, outro... Então a gente vai se embrutecendo naturalmente. Nunca se ouviu falar tanto de feminicídio, tanta aberração que o ser humano tem feito por aí, porque as coisas não estão de acordo com a ordem que Deus programou. Mulher, muitas vezes, não por culpa dela, muitas vezes a mulher é o chefe da família, o homem que vai caçar, né? Mas vai trabalhar, não vai caçar, mas vai trabalhar.
não participa do crescimento dos filhos, da educação dos filhos, e os papéis estão se invertendo. As pessoas conseguem denegrir as coisas rapidamente, e o homem acha, é uma forma de exercer autoridade, ser autoritário, é uma forma de exercer autoridade. Hitler mandava em milhões de pessoas, mas ele fazia o que Deus queria? Não, independente, né, de tudo que ele fez. Todo o poder dele era resumido no terror. E a palavra de Deus, depois de estudar alguns, né, grandes personagens da Bíblia, Deus me levou a estudar o personagem principal, que é o motivo da gente estar aqui, é o motivo da gente ser chamado de cristão. Tá? Então, aquela história de eu sou crente, mas não sou trouxa, se você raspar meu carro, eu vou lá e chuto o seu. Ou se alguém me fechar, eu xingo. E olha que eu já me peguei fazendo isso, hein? Graças a Deus já faz bastante tempo, eu tenho tentado me curar disso aí. Mas eu quero te falar da vida de um cara que é o exemplo para nós. Jesus Cristo. Ele, o tempo todo, ele cumpriu todas as regras. Todas as regras. Com 8 dias, ele foi apresentado, foi circuncidado, ele foi batizado por João Batista, ele passou por tudo que era necessário, e com 12 anos, revestido de poder, ele estava ensinando na sinagoga. Esse sim é um exemplo a ser seguido. É por isso que nós estamos aqui. E digo mais, assim como no livro de Provérbios 3:1, que está falando, filho meu, não deixa se apartar do teu coração os meus mandamentos. Mandamento é mandamento. Não tem um duplo sentido. Você não pode escolher, hoje eu vou fazer, amanhã não faço. Você pode sim, assim como Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, e como o pastor Kleber já falou, ele cometeu delitos muito menores do que eu. Eu fui traficante, mas eu nunca matei ninguém. Ele mandou matar uma pessoa. Só que ele tinha um coração arrependido. Isso define o coração de Deus. Uma pessoa que consegue enxergar aonde se enganou, aonde errou, e consegue pedir perdão. E principalmente, assumir as consequências. Porque nada é fácil, né? Você às vezes tira uma vida, vai lá, ajoelha e pede perdão para Deus. Tudo bem, e depois fica 20 anos na cadeia. Tá certo? Porque, né? A lei dos homens também diz, se a gente também tem que cumprir ela. Bom, então, estava falando de Jesus. Vai ser curto, tá? Porque, na verdade, o que Deus me falou, mais do que eu ficar te dando versículos para você ler agora, eu acredito que muita gente aqui conhece todos esses versículos de cor, a gente tem que estar olhando todos os dias, porque mesmo conhecendo bastante a vida de Jesus, muitas vezes eu me pego em situações em que eu preciso voltar e pedir perdão, assim como o rei Davi. E já era para não acontecer mais, mas o próprio Jesus falou que eu não sou perfeito. Eu tenho que entender as minhas dificuldades, tentar não tropeçar toda vez na mesma coisa, que isso também é muito ruim, e seguir em frente. Mas a Bíblia diz que eu sou pecador, e eu preciso me redimir todos os dias. No final do dia, eu agradeço a Deus por tudo que Ele me proporcionou naquele dia, agradeço a Deus por tudo que o diabo não pôde fazer comigo naquele dia, e peço perdão por tudo aquilo que eu não devia ter feito e fiz. A gente é falho. Amém? Bom, então tá. Eu quero te pedir para abrir comigo a Bíblia em Lucas. Nós vamos ler bastante o livro de Lucas, tá? Eu quero te convidar
a ler bastante, porque infelizmente eu não teria tempo, eu ia começar a ser muito redundante se eu começasse a querer falar passo a passo as coisas que Jesus fez. E Ele nos convida, eu confesso para você que tem coisas que por mais que eu já li, algumas coisas a gente vai esquecendo e quando a gente lê, a palavra se renova no coração da gente. Então eu quero te convidar a ler o livro inteiro de Lucas, falando da vida de Jesus. Vai ter alguma coisinha ali que você vai achar, que você vai falar, puxa vida, é mesmo, eu podia melhorar nisso. Amém? Porque igual a gente tenta ser igual a Ele, mas igual a gente não é. Então, Lucas 2, 21. Está falando, na verdade, do... Opa. Dois, 21. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo que fora posto antes de concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Amém? Aqui é o que eu estou falando. A vida de Jesus é tão conhecida que vai ficar, né? A gente vai deparar com muitas coisas que a gente já viu e já ouviu falar. Mas, nesse versículo aqui, eu quero tirar uma coisinha para nós. Os pequenos detalhes. Porque nas coisas grandes a gente não tropeça mais. Jamais eu ia dar a mancada de ficar conversando demais com a esposa de alguém. Mas, se a gente não vigiar, a gente acaba cometendo pequenos delitos que não existe diferença para Deus entre um pecadinho e um pecadão. A gente tem que se policiar em todas as coisas, em cumprir cada regra. Às vezes eu saio daqui, eu não viro a minha moto, né? Hoje eu estou até de carona, mas nem carro nem moto, jamais eu atravesso a pista aqui. Mas eu confesso que eu já fiz isso. E atravessava a pista aqui, na faixa que não deveria. Aí, com o tempo, eu comecei a ir lá na frente, ali perto da pedreira, e manobrar ali. Mas ainda era faixa dupla. Agora pintaram uma parte de preto ali da faixinha dupla, está permitido fazer a manobra ali. Mas é o que eu estou falando. E uma vez, eu me deixei, por causa da pressa, por causa da desculpa, eu desci por aquela passagem que sai lá na cidade, que passa pela pontezinha ali. É pressa. Chegou lá embaixo, eu ia descer da moto, mas já estou em cima da moto, vou descer, vou andando do lado, passei. Uma viatura do outro lado, 500 e poucos reais de multa. E eu tive que ir para casa, agradecendo a Deus, porque podia ter me acontecido alguma coisa pior, porque eu estava em pecado. E se eu morresse aquele dia? Você acha que a vida eterna, Deus vai mudar a palavra dele por causa de mim? Porque um dia eu pude pegar nesse microfone aqui? Pelo contrário, a minha responsabilidade ainda é maior. Eu tenho que ser exemplo, porque eu falo para as pessoas, não deixa passar os detalhes. Em alguns detalhes eu deslizei. E eu quero te contar que, para Deus, não faz diferença. Se eu tivesse adulterado, era a mesma coisa. Jesus foi circuncidado, ele foi apresentado para Deus, ele foi batizado por João Batista, ele não deixou passar nada, tudo foi se cumprindo na vida dele, e ele fez a parte dele, até o final. Esse é nosso exemplo. Não se baseia na vida do Zé Rodrigues, não se baseia em mim, tá? Eu sou uma pessoa que se esforça todos os dias para tentar andar nos mesmos caminhos de Jesus,
Mas se você olhar para mim, você vai encontrar falha. Então olha para Jesus. Olha para Jesus. É a tua meta, como é a minha. Amém? Bom, eu falava a Deus, eu queria andar muito pela Bíblia, mas não é o caso. A palavra é simples, assim como o apóstolo às vezes fala. É tão simples que dá raiva. A gente tem a obrigação de imitar Jesus. Deu um exemplo para nós de perseverança, quando ele teve que enfrentar o diabo no deserto, fazendo um jejum. E algumas vezes a gente, vai fazer um jejum, eu confesso, é o que eu falo, tem coisa que eu já deixei para trás, mas eu sou obrigado a falar para que você entenda que todo cristão, toda pessoa, todo ser humano é falho. Já teve jejum que eu esqueci e quando eu vi já estava comendo alguma coisa. Já teve jejum que eu estava contando piada. Não vou nem ler para você o que a Bíblia fala sobre o jejum. Você está oferecendo para Deus uma coisa que tem que ser um sacrifício. Já não deveria ser um sacrifício para um cristão não rir, porque a maioria das piadas, se eu te contar que uma pessoa passou por aqui correndo aqui na frente, alguém aqui dá risada? Ninguém riu. Mas se uma senhorinha tropeçar, alguém ri. Eu ria. Então nenhuma piada tem um fundo de bondade. Se você está fazendo isso no dia de jejum, estou falando eu para mim, tá? Você estragou seu jejum. Você ofereceu, sabe? Assim como já fizeram, as pessoas tinham que fazer uma oferta para Deus em expiação pelos pecados, ia lá, procurava no pasto, pegava um animalzinho doente, falava, ele vai morrer mesmo, ia lá e sacrificava aquele. E em algumas situações, que eu não vou citar agora, algumas situações, Deus não aceitou a oferta. Quando as pessoas iam no templo e vendiam pombinhas, vendia bichinhos ali para ser sacrificado, então quer dizer, você podia fazer o que você quisesse, tendo um dinheirinho para chegar lá e comprar um cabritinho para matar, tá limpo, você não precisava nem criar o bichinho, você não precisava nem saber da procedência daquele bichinho, e Deus, através de Jesus, falou, não, isso tudo é palhaçada, está errado, você tinha que oferecer o teu melhor. O rei Davi, exemplo, quando ele foi fazer um sacrifício para Deus, ele foi comprar os bois, e o cara falou, não, você é o rei, pode levar, leva os bois, leva a carroça, leva tudo. Ele falou, não, eu tenho que pagar, eu não posso dar nada para o meu Deus que não me custe nada. Então quando a gente faz um jejum, a gente tem que ser sério. Sabe por quê? Porque o Zé Rodrigues não sabe que você estava fazendo um jejum hoje, mas Deus, até no banheiro Ele conhece teu pensamento, e o meu pensamento. Eu estou falando de coisinhas pequenas, mas que são difíceis para a gente deixa passar, e Jesus não deixou passar nenhuma delas. Então se por acaso você deixa passar, se arrependa, peça perdão, amém, e tenta não fazer de novo, na mesma coisa, amém? Então, Jesus foi tentado pelo diabo, assim como eu, no tempo das drogas, quando eu deixei de vender droga, que eu fui, que eu saí da cadeia, acho que a primeira pessoa que eu encontrei na minha frente, fora uma meia dúzia, que a gente não precisa nem falar, mas a primeira pessoa que eu encontrei na minha frente foi o cara que me vendia droga, com 2 quilos de cocaína dentro do carro, parado na frente do meu bar. Falou, eu trouxe aqui para você se levantar. Eu falei, pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui, tira esse carro de perto de mim. Eu fui usuário de droga. Mais do que da droga, eu fui usuário de dinheiro. É um vício maldito. Porque eu não,
é uma bênção, porque ele compra a tua comida, ele abençoa a tua casa, ele abençoa a tua renda quando você deposita ele no gasofilácio, mas ele pode ser maldição, assim como a internet. Ela pode ser usada para pregar a palavra de Deus, e pode ser usada para enviar pornografia. O dinheiro também. Eu peguei um vício de gastar dinheiro, e ele entrava com facilidade, e eu não queria largar daquilo. E essa pessoa veio e me ofereceu uma chance, depois de 3 anos, sem pôr a mão numa nota de 100, e a pessoa vai e me coloca, deve valer uma fábula aquilo hoje, um monte de dinheiro na mão. E eu falei, sai de mim. Por isso, esse foi o motivo final, para mim fechar o bar. Estava voltando tudo, só que lá na cadeia eu conheci a palavra de Deus. Lá na cadeia eu conheci Jesus Cristo. Lá na cadeia as pessoas se importavam comigo, eu era escória, eu era lixo. E as pessoas se importavam comigo. Lá na cadeia eu consegui ser honrado, numa penitenciária eu fui honrado. Eu era conhecido como o irmão da 123, que conseguia emprego para quem vinha de fora. As pessoas lá ficam 6 meses sendo observados para ver se vão poder trabalhar. Só que muita gente no sistema penitenciário, não nas comarcas, nas cadeirinhas que tem por aqui, lá no sistema penitenciário, as pessoas, muitas vezes já 10, 15 anos já não recebem mais visita. Ele não tem dinheiro para comprar nada mais do que o arroz e feijão que vem todo dia. Então, essas pessoas precisam trabalhar, e eles não poderiam trabalhar por 6 meses. E porque a pessoa que era funcionário da penitenciária viu Jesus em mim, e eu vi nele, eu tinha autoridade, eu tinha condição de conversar com essa pessoa e apresentava, olha, tal pessoa está procurando trabalho, ele me garantiu que não vai causar problema na firma e tal. Tem firmas lá dentro que tem 200, 250 funcionários. E todos os nomes que eu passava para ele chamava para uma entrevista e geralmente contratava. Então, mesmo gente bastante perigosa por aí, vinha me procurar para procurar serviço. E Deus me abençoava que mesmo assim eu ainda tinha essa condição de poder conversar com essa pessoa. E quando tinha problemas, que a penitenciária estava fervendo para começar a querer acontecer alguma coisa, as pessoas vinham, gente com 150, 200 anos de cadeia, vinha na minha cela e pedia oração, não para mim, para os irmãos. E a gente ia fazer oração na cela, para não acontecer uma matança, porque matança não é bom para ninguém. Aquele é um lugar. E depois que eu saio de lá, vem uma pessoa e fala, eu estou com 2 quilos de cocaína, eu vou deixar para você. Eu, não pela minha força, vou ser sincero, por muito medo de voltar para aquele lugar maldito, eu peguei e falei para ele sair de perto de mim. Falei, tira o carro daqui, pode voltar, a gente fica aqui conversando e tal, mas tira o carro de perto do meu bar, porque se ele for encontrado aqui, vai eu, vai você, vai todo mundo, então tira isso daqui. E graças a Deus, falei para ele, olha, se um dia eu precisar, eu te ligo. E ele foi embora e nunca mais eu vi, graças a Deus. Fui me fortalecendo na palavra, fui congregando mais. No começo eu vivia muito mais, eu confesso que no começo da minha conversão era tanta dificuldade que eu vivia muito mais no colo de Deus do que hoje. Eu vivia grudado em Deus, Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo, para respirar eu pedia para Deus. E Deus nunca deixou que eu fosse envergonhado, nunca deixou um filho meu passar necessidade. Eu sempre fui abençoado, e hoje eu posso estar aqui lembrando você que é o que Jesus falou, ou é 100%, 99% você tem 1% fora da palavra. Não é bom, não é uma boa condição. A Bíblia diz que no virar do dia é bom a gente colocar as coisas em pratos limpos,
e se arrepender daquilo que a gente fez. Amém? Isso é o que Jesus, esse é um dos exemplos de Jesus, tá? A perseverança. Ele me ensinou, por exemplo, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Teve uma época que eu ia no tabernáculo e eu me derramava na presença de Deus e eu chorava, Deus me abençoa, me abençoa, eu preciso de trabalho. E um dia Deus falou para mim, eu vou te fazer mais do que isso, eu vou te fazer abençoador. Quando você tiver a coragem de pegar o pouco que você tem e dividir com alguém, eu vou te mostrar o quanto eu posso fazer na tua vida. E graças a Deus, eu peguei essa palavra, amém? Muitas vezes uma palavra é lançada. Quando eu sinto que é bênção para a minha vida, eu agarro ela e trago para a minha vida. Deus, é isso que eu quero, você prometeu, eu quero. Tem milhões de promessas de Deus na palavra de Deus, na Bíblia. Agarra uma por vez e pede, e faça por merecer. Faça por merecer. É muito simples, é só tentar copiar Jesus. Ele ensinou para a gente o poder do perdão. O poder do perdão. Se a gente tem dificuldade de perdoar, e não é fácil, porque geralmente quando a gente fala de, você tem que perdoar, você primeiro tem que lembrar que muitas vezes a gente precisa ser perdoado. Quantas e quantas coisas eu faço sem perceber e deixo alguém triste comigo. Então, a Bíblia diz que se eu quiser ser perdoado por Deus das minhas transgressões, eu também tenho que ser perdoador. Eu não vou citar agora não, porque senão nós vamos estourar o tempo. Eu tive muita oportunidade também de pedir perdão para pessoas, porque eu fiz muita coisa ruim, e eu precisei pedir perdão, e um dia Deus me constrangiu a ponto de começar a pedir perdão para as pessoas. Eu olhava para a pessoa, vem cá, preciso falar com você, me perdoa disso. Você acredita que eu pedi perdão para minha esposa por ter traído ela e ela não sabia? Só eu para fazer um serviço desse. Quando ela estava legalzinha comigo, eu fui andando de moto, passando ali perto da Praia Grande, e falei, Maria, eu preciso te contar. Tinha uma pessoa assim, que viajava comigo para o Paraguai, lembra? Então, eu namorei com essa pessoa, sendo casado. É uma vergonha. Mas eu falei, para que você saiba que a partir de hoje, o que eu te falar é a verdade. Eu aguento a consequência. Fala o que você quiser falar, já passaram anos, ela não precisava ficar sabendo. Mas essa palavra me constrangiu. Você é quem sabe da sua vida. Mas eu quero te dizer que eu deixei umas 2 toneladas de peso para trás nesse dia. Porque eu vinha na igreja, recebia a palavra, ia para casa, abraçava a minha mulher, e eu fiz uma sacanagem muito grande. E eu não consegui, eu acabei tendo que contar para ela. Hoje, se eu falar para ela que pau é pau, ela acredita. E se eu falar que pedra é pau, ela acredita também. Porque ela sabe que eu aguento a consequência. Eu aguento a consequência. Não importa o que seja. Estou casado há 30 e poucos anos, graças a Deus. Tenho uma filha casada, uma filha que é noiva e um filho que está quase casado, mas já tem um neto, e eu era para ter uma vida destruída. Não por mérito meu, mas porque a palavra me constrangeu. Então, eu não sei para quem está indo essa palavra, ela veio também para mim, tá? Para mim voltar às veredas antigas, para mim voltar a ser aquele cara do começo da minha conversão, que era capaz de pregar a palavra, fosse o presidente da república, fosse quem fosse, o cara mais rico que fosse, eu não tinha vergonha de assumir que eu era cristão, porque eu tive bastante problema com isso também.
tive bastante dificuldade de assumir que eu era cristão. Então, era aqueles crentes 007, né? Chegava na igreja, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, na rua, uma porcaria. Só que foi o tempo em que a Bíblia me chamaria de um cara morno. E você sabe o que a Bíblia fala que Deus acha do cara morno? A Bíblia fala antes, seja quente ou seja frio. O morno, eu estou a ponto de vomitar. Eu era um cara morno. Amém? Eu não deixo de estar em nenhum lugar. Eu não deixo de estar em nenhum lugar. Mas eu tento ser instrumento de Deus em qualquer lugar onde eu pisar. Se eu estiver falando com um traficante, não me importa quem seja, eu falo com ele e ele vai descobrir que eu sou cristão. Amém? Eu posso falar em gíria, eu posso conversar, eu posso dar risada, até algum limite, né? Mas jamais a pessoa pode passar desapercebida, sem perceber que eu sou cristão. Porque senão, eu sou esse morno aqui. É isso que essa palavra simplesinha, falando da vida de Jesus, me levou a lembrar de todas essas coisas. E para resumir, né, já falei de pecado, já falei da bem-aventurança, né, que é a gente poder dividir o que a gente tem, a gente poder dar, é melhor do que receber. Eu agradeço a Deus. Eu teve época que eu falava a Deus, eu mal sei se vai ter comida na minha casa. Então, eu era meio seguro com as coisas. E Deus me ensinou que a matemática dele é diferente. Se você é um grande matemático, eu sei de um que está aqui, eu quero te dizer que 2 menos 1, que é, eu tinha 2, eu divido pela metade com alguém, pode ser 3. É só Deus para fazer esse tipo de conta. Só Deus para fazer um povo escravo, no dia seguinte ser um povo que tinha ouro, que tinha de tudo, que tinha gado, tinha tudo, um povo que era escravo. No dia seguinte, eles eram bilionários, e as pessoas davam as coisas para eles. Só Deus para fazer isso. Então, eu não me aparto da palavra de Deus. Se por acaso você me vê tropeçando, me cutuca, porque eu posso estar errado. Mas sobre esse assunto aqui não. Esse eu sei. Tem que ser feito meticulosamente. Eu queria chamar o louvor, por favor. Então, quanto a ser agredido, que eu acabei de comentar, muitas vezes, última palavra aí, Lucas 22, por favor, abre comigo. Está falando o que é que Jesus pensa de quando por algum motivo você é mal falado, é atingido. Isso se o motivo não é um motivo justo, né? Que é o que eu falei. Em algumas épocas, eu fui um cara que as pessoas falavam aquilo ali é um lixo, aquilo é uma porcaria. Ele vende droga para criança aí. Qualquer um que chegasse com dinheiro comprava. Entendeu? Mas, se hoje, tentando seguir a Jesus, me consertando diariamente com Deus, tentando me colocar diante da palavra de Deus, tentando me alinhar, orando sempre que eu posso, em todo o tempo, né, que é possível, mesmo no meu trabalho, mesmo quando Deus me leva, tomara que Deus me dê muitas oportunidades para me contar muito para vocês, mas às vezes coisas muito simples do meu trabalho, é só eu esquecer de orar e alguma coisinha já me acontece para me lembrar de orar. Sabe, uma coisa simples que eu faço todo dia, se eu for fazer sem orar,
eu chego e alguma coisa me leva a ter que voltar para Deus, por favor. Eu estou acostumado a bater prego todo dia, mas me ajuda a bater esses pregos, porque todos eles estão entortando. Meu martelo é novo, o prego é bom, mas ele está entortando. E a partir daí, pode bater prego o dia inteiro, que não entorta mais nenhum. Não é brincadeira, é de verdade. Se a gente conseguir ser tão crente assim, a gente para de tropeçar, a gente para de entortar prego. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.